Equação geral da reta. A equação geral da reta, ela tem esse formato aqui. A vezes x mais b vezes y mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são coeficientes, ou seja, são números. Então, aqui, no caso, temos dois exemplos, né, de equações aqui que estão na forma geral. No primeiro exemplo, o coeficiente a vale 2. O coeficiente b vale mais 3. E o coeficiente c vale menos 2. Então, eu tenho aqui o valor do a, o valor do b e o valor do c, que é esse aqui, que é o menos 2. No caso do segundo exemplo, o coeficiente a é o menos 1. O coeficiente b é o mais 1. E o coeficiente c é o mais 1. Então, aqui eu tenho 1, né? Menos 1, com sinal negativo aqui, é o coeficiente a. Aqui também é 1 mais 1, que é o coeficiente b. E aqui esse termo independente, que não vem acompanhado nem de x e nem de y, é o coeficiente c. Então, nos dois casos, a equação da reta, elas estão escritas na forma geral. Aqui no primeiro exercício, y igual a 2x menos 1. Vamos passar esta equação para a fórmula geral da equação da reta. Então, consiste em pegar todos os termos e deixar no mesmo lado, com o sinal de igual no final, igual a zero. Então, tanto faz eu passar o y para esse lado, ou se eu preferir, passar esses dois termos, que é o 2x e o menos 1, para este lado. Qualquer um dos dois jeitos, eu chego na equação da reta. Nesse caso, eu vou optar por passar o mais y para cá. Então, eu vou manter tudo isso daqui igual. Eu vou manter o 2x menos 1, e é o mais y que eu tô colocando para cá. Então, ele vem como menos y, e aí, no final, eu deixo escrito igual a zero. Então, aqui, eu já tenho a equação geral da reta. De uma maneira organizada, nós vamos escrever o x primeiro, em seguida o y, e por último, o termo independente, que é um número que não acompanha nem x e nem y. Então, para fazer essa organização, não é necessário inverter nenhum sinal. Por quê? O número não vai mudar de lado, ele não vai pular o igual. Isso já foi feito quando pegamos o mais y e colocamos para o lado de cá. Então, aí inverteu o sinal, era mais y, foi como menos y. Agora, nós não vamos mudar de lado, apenas vamos organizar por ordem. Então, primeiro é o número com o x, que é o 2x, que já está aqui na frente. Em seguida, vem o y, que é o menos y, que eu escrevo aqui. E, por último, o número independente, que é o termo independente, que é o menos 1. Então, tá aqui a equação geral desta reta, né? Organizada direitinho de acordo com a sua fórmula genérica. Aqui no segundo exemplo, nós temos menos 4x igual a 3 menos 2y. Vamos escrever, então, a equação geral da reta. Vamos organizar esta equação. Então, como eu disse anteriormente, tanto faz pegar o menos 4x e passar para o lado de cá, sempre lembrando de inverter o sinal. Então, se a escolha for essa, ele vai como mais 4x. Ou, se quisermos, também podemos passar esses dois termos para o lado de cá, sempre invertendo as operações. Dessa vez, eu vou passar esses dois termos lá para o primeiro lado. Então, eu vou manter o menos 4x do jeitinho que ele está, e esse mais 3 vai pular o sinal de igual e vem como menos 3. E esse menos 2y vai pular o sinal de igual e vai como mais 2y. E vem, no fim de tudo, o igual a zero. Então, aqui, eu tenho a equação geral da reta. Agora, nós vamos organizar por ordem, sabendo que primeiro vem o x, depois vem o y e, por último, o termo independente. Então, eu fico com menos 4x, em seguida,
mais 2y. E por último, o menos 3, para depois o sinal de igual e o zero. Quando nós temos o sinal negativo na frente da equação, que é nessa posição aqui, nesse caso aqui, nós costumamos multiplicar toda a linha por menos 1. O que vai acontecer? Todos os sinais da equação vão mudar. Então, o que é menos passa a ser mais. E o que for mais passa a ser menos. Aqui, no caso negativo, passa a ser positivo. Apenas isso, né? Não há alteração nos números, porque nós estamos fazendo vezes menos 1. Então, tudo que nós multiplicamos por 1 ou por menos 1, né? Continua sendo ele mesmo. Apenas a mudança nos sinais. Por quê? Menos com menos vira mais com menos vira menos, e menos com menos vira mais. Então, muda apenas os sinais. Tudo permanece igual, porém, inverte-se todos os sinais. Então, aqui nós temos a equação geral da reta, onde o coeficiente A vale mais 4, o coeficiente B vale menos 2 e o coeficiente C vale mais 3. Nesse caso aqui que nós fizemos, o coeficiente A vale 2, o coeficiente B vale menos 1 e o coeficiente C também vale menos 1. E por fim, nós temos um terceiro exemplo aí com uma fraçãozinha, né? Vamos escrever esta equação na forma geral. Então, nós temos 4/3 vezes x mais 1 igual a y sobre 5. Bom, nós temos que lembrar que quando temos denominadores, é necessário que todos sejam iguais. Caso contrário, nós temos que partir para a regra do MMC, a regra do mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu tenho o denominador 3, aqui o meu denominador vale 1 e aqui o denominador é 5. Portanto, eu tenho que padronizar esses denominadores. Só assim é possível fazer operações de soma e subtração com os números que pertencem ao numerador. Então, vamos lá, vamos tirar o MMC de 3 e 5, que é 15. Podemos passar um traço aqui, outro aqui, e já escrever aqui o denominador 15. Lembrando que nós vamos usar a regra do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos fazer isso com todos os termos. Vamos lá. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 4 é 20. 20 e o x que está aqui acompanha. Vamos descer o sinal positivo e vamos repetir a regra. 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 1, 15. Vamos anotar. Sinal de igual, né, que já está aqui. Continuamos com a regra. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes y, 3y. Então, tá aí. Agora, nós padronizamos os denominadores, né, que ficou sendo 15, através da regra do MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum. E uma vez que nós fizemos isso, nós podemos, então, desconsiderar esta linha de baixo, que é a linha dos denominadores, não será mais necessário utilizá-la, porque já está padronizado, né? Ele já está aqui representando todos os números aqui de cima. Então, nós vamos trabalhar só com a linha dos numeradores. Nós temos 20x mais 15 igual a 3y. Vamos, então, escrever esta equação na forma geral, ou seja, deixar igual a zero aqui no final e passar este termo para o outro lado. Portanto, nós vamos ter 20x mais 15 e o mais 3y vem para frente como menos 3y para poder deixarmos igual a zero no final. Agora, vamos apenas organizar por ordem x, depois y e por último o termo independente. Então, nós vamos ter 20x, que já está aqui na frente. Em seguida, nós vamos escrever o menos 3y. Por último, nós vamos escrever o mais 15.
E aí sim nós vamos escrever igual a zero. E chegamos então na equação geral da reta, onde o coeficiente A é igual a 20, o coeficiente B é igual a menos 3 e o coeficiente C, que é o termo independente, é igual a mais 15.